noite. Muito bom estar reunidos com vocês. Não sei se vocês sentiram a presença de Deus aqui nesse lugar, mas é sensível que Deus ele se reúne no meio do seu povo. A palavra de Deus diz isso, né? Que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É por isso que a gente se reúne para cantar, para adorar a Deus, porque Deus se alegra e Ele se faz presente no nosso meio. A gente pode sentir a presença dEle, a gente pode adorar Ele face a face. Não há mais um véu que separa o Santo dos Santos. Nós já estamos no Santo dos Santos, nós estamos diante da presença do próprio Deus. Amém? Bom, hoje nós chegamos então a qual mandamento mesmo? Mas qual é o quinto ou sexto? É católico? Os católicos têm uma ordem diferente nos mandamentos. Chegamos ao sexto mandamento, então. Então nós vamos ler então a palavra de Deus. Quem puder, fique de pé para a gente ler a palavra de Deus. No culto passado eu não falei, ninguém levantou, né? Eu falei de novo. E agora a gente vai criando essa cultura. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Vamos falar juntos? Não matarás. Mais uma vez? Não matarás. Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, a Tua palavra. Nos ajuda a entender a profundidade da Tua instrução, da Tua vontade para nós, daquilo que o Senhor quer falar conosco, para que nós possamos aprender como Teu povo, a como viver a vida cristã, como viver de modo digno do Evangelho ao qual Tu nos chamaste, Senhor. Nos ajuda. É com temor que nós chegamos diante da Tua presença, é com temor que nós chegamos diante da Tua palavra, Pai. Então, exorta a Tua igreja, Pai. Pastoreia os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Joia. Enquanto eu vou abrir o notebook aqui, eu vou conversando um pouco com vocês. Talvez esse é um mandamento que a maioria daqui das pessoas acha que nunca quebrou, né? Só matar? Será que é só isso mesmo? Será que a gente vai sair daqui sem precisar se arrepender hoje? Será que a gente vai conseguir pelo menos um mandamento? Êxodo capítulo 20. Tá. Êxodo 20. Deixa eu me organizar aqui. Então, quando eu comecei a estudar melhor, eu sabia que tinha algumas implicações desse mandamento, mas eu não sabia que existiam tantas implicações a respeito desse mandamento. Eu já falei aqui outras vezes, quando a gente estava ministrando essa série, que a palavra Torá, ela não é apenas lei, mas ela é instrução também. Em hebraico ela significa instrução, como se fosse um manual, né? Como se você comprasse um carro, você precisa ler como o carro funciona e como ele, quais são ali as suas funcionalidades e tudo mais. Eu gosto de pensar na Torá, na lei, como, vou dar um exemplo bem prático para vocês. O Noah está fazendo escolinha de futebol, tá? Começou a fazer escolinha de futebol. Só que o Noah não sabe as regras do futebol. Tem 4 linhas, ele sabe que, né? Tem as 4 linhas, mas ele não sabe as regras direito. Não sabe o que é impedimento, né? Um monte de gente não sabe o que é impedimento. Não sabe como é que funcionam as regras. E se a gente não se comporta conforme essas regras do jogo, o jogo não flui. Não é possível jogar esse jogo sem respeitar as regras. Para que haja uma fluência e o futebol possa acontecer, existem regras.
Deus, quando criou o universo, Ele também colocou regras para que o mundo funcionasse, para que o universo funcionasse. Então Deus, quando Ele criou tudo com uma ordem criacional. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma palestra muito legal, até mostrei para o Bruno já essa palestra, de um cara chamado Rob Bell. Eu sei que ele não é um bom exemplo de teólogo, tem umas polêmicas a respeito dele, mas essa palestra em especial é muito boa. Ele começa a dissecar ali Gênesis capítulo 1, ele começa a falar sobre a criação, e ele mostra que a Terra, se a Terra fosse 1 grau para cá, inclinada diferente, não poderia haver vida na Terra. Se a Terra fosse inclinada 1 grau para lá, não poderia haver vida na Terra. Se a Terra não tivesse a porcentagem de oxigênio que tem, não poderia, se fosse 1% a mais, 1% a menos, a vida não existiria na Terra. Então tem várias, se não existisse gravidade, a vida não seria possível também. Então olha quantas coisas Deus criou para que a vida fosse possível aqui na Terra. Então eu queria que a gente pensasse bem a fundo nesse mandamento, porque parece até óbvio. Se a gente sair aqui na rua, perguntar para qualquer pessoa se a gente pode matar um ao outro, todo mundo vai responder que não. É uma coisa meio óbvia. Tu deve estar até pensando assim, tá, o que ele vai falar de não, além de não matar? Tá, não matar. Beleza, já entendi, tá pronto. Deus abençoe, vamos colocar de pé, vamos embora, não. Tem muita coisa que a gente pode aprender a partir disso. Tem muitas implicações para a nossa vida a partir disso. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente tem um problema primeiro de tradução. No hebraico existem mais de 5 palavras para não matar. E quando a versão que nós recebemos no português está escrito não matar, mas a palavra no hebraico a respeito desse mandamento, vocês perdoem a minha pronúncia no hebraico, porque eu não sou fluente ainda, tá? No hebraico, mas é lo hassá, algo tipo isso, tá? Lo hassá, ainda não sou eu. Amém, amém. Não sou fluente no hebraico ainda, muito bom. Então é lo hassá, que é não assassinarás. Esse é o significado do mandamento, é não assassinar alguém. E eu quero explicar o porquê. Se a gente perguntar ali na rua que se a gente pode matar ou não, todo mundo vai falar que não. Mas a pergunta por trás, que vai revelar o porquê, o princípio desse mandamento, para nós cristãos, é o seguinte: pergunta para uma pessoa que não é cristã, por que a gente não pode matar? Porque senão o mundo vai se tornar um caos, vai se tornar algo inseguro e tal. É uma boa resposta. Mas por que para nós cristãos nós não podemos matar, não podemos assassinar alguém? E tem várias implicações. A gente vai ver algumas implicações. Será que legítima defesa pode? Se for legítima defesa, a gente tem questões como cabeludas e tensas, como o aborto a ser discutido à luz da cosmovisão cristã. E a gente precisa tocar nesses pontos, a gente precisa falar sobre esses pontos, porque a gente é bombardeado todos os dias pela cultura do mundo. Então se a nossa mente, se a nossa visão, ela não é moldada pela palavra de Deus, com certeza nós seremos catequizados pela cultura. A cultura vai impor e vai exigir de ti que você pense exatamente como o mundo pensa. Então nós precisamos pensar biblicamente, olhar biblicamente e ter uma postura bíblica diante da sociedade. E a gente precisa, como está escrito lá em 1 Pedro, dar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. A gente precisa saber explicar o porquê nós cremos assim e porquê nós agimos assim. Não é só porque a Bíblia diz não matar. Existem explicações, sabe? A gente tem que deixar de ser preguiçoso intelectual e estudar a Bíblia, e estudar as razões por detrás daquilo que a gente crê. Então a gente pode ter um problema doutrinário muito sério
Quando uma pessoa, ela se diz cristã, mas ela é totalmente parecida com o mundo, ela tem problemas doutrinários. Ela não crê, ou ela não crê na palavra de Deus, ou ela não se conforma com aquilo que ela diz crer. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e deixar ela falar e moldar a nossa visão de mundo. Então olha que interessante, vocês lembram que Deus criou todas as coisas, né? Deus criou o universo e botou o ser humano na criação. A palavra de Deus lá no Salmo 8 vai dizer que o ser humano, que o homem e a mulher são a coroa da criação. Deus criou então, João Calvino vai falar que a criação é o teatro da glória de Deus. A criação é o palco onde a redenção é dramatizada. Então, Deus criou o mundo para colocar o homem para habitar lá e encher a terra com a glória de Deus. No catecismo, eu e a Andressa, a gente estava lendo essa semana, no Nova Cidade, e a pergunta era: como nós glorificamos a Deus? E a resposta é: nos alegrando nele, confiando nele. É assim que a gente glorifica a Deus. E se relacionando com ele. Então, o ser humano foi colocado no mundo para se relacionar com Deus e para, com as suas atitudes, encher a terra de seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Dessa maneira ele ia encher a terra com a glória de Deus. Só que o que aconteceu? O que aconteceu depois? Adão conseguiu fazer isso? Não, ele pecou. E aí eu digo, Adão quebrou esse mandamento. Sabe como? Comeu o fruto proibido. Comeu o fruto proibido. O que Deus falou para Adão no início? Não colocou Abraão, não. Também colocou outras frutas no para isso, menos a fruta do mal do bem e do conhecimento. Menos a fruta do conhecimento do bem e do mal. E se ele comesse do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria? Morreria. Certamente morrerás. Ele cometeu um suicídio voluntário, porque ele não acreditou na doutrina que Deus falou para ele, e ele foi lá, tomou e comeu. E aí em Romanos, no capítulo 5, vai dizer o seguinte: por meio de um homem a morte entrou. Por meio de um homem a morte entrou. E o que aconteceu em seguida? Adão e Eva foram expulsos do jardim, foram expulsos do paraíso, e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E porque a morte entrou através do pecado, Caim matou Abel. Então o primeiro pecado, olha, está me ajudando muito hoje. Daqui a pouco eu vou puxar o Moisés, vou sentar aqui do lado do Moisés, vou perguntando, ele vai responder. Obrigado, Moisés. Obrigado. Então a morte entrou na humanidade através da desobediência de Adão. Então existem várias formas de quebrar esse mandamento. Essa é a verdade. Suicídio é uma delas. O assassinato é uma delas. Só que a gente vai mais profundo. Então olha aqui. O ser humano então foi feito à imagem e semelhança de Deus. Correto? Como diz lá em Gênesis. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é fato. Então quando eu intento contra a vida do meu irmão, eu estou intentando contra o próprio Deus, porque ele carrega a dignidade, o valor da imagem e semelhança de Deus. Então a resposta cristã para esse mandamento do porquê que eu não posso matar é porque o outro ser humano carrega em si a imagem de Deus. Carrega em si a imagem de Deus. E não importa. E aqui a gente precisa ser justo. Deus é justo. Então olha o que acontece. Um estuprador, um assassino, carrega a imagem e semelhança de Deus. E o não matarás é uma proibição da vingança. Eu não posso, Deus dizendo não mate, Ele está falando não se vingue. Por mais que tu tenha motivos e desejo para matar alguém,
tu não deve fazer isso. Tu não pode sujar as tuas mãos de sangue, porque o sangue daquela pessoa vai clamar, lá como está escrito em Gênesis, que o sangue de Abel clamaria. Exatamente, Caio fez isso comigo. Então a gente tem uma proibição de se vingar. Então é por isso que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, só para ajudar a gente a entender o que é essa imagem de Deus, por que o ser humano tem mais valor do que um animal, e por que o ser humano tem menos valor do que Deus, existe uma hierarquia aqui de valores. Deus é o mais importante, Ele é soberano sobre toda a criação, Ele é o Criador, Ele é mais importante. O humanismo vai colocar o contrário, o humanismo vai colocar o homem no centro. Então a vontade de Deus não importa mais, Deus nem existe para alguns humanistas, o que importa é o que o homem quer, não o que Deus quer. Então já é uma inversão. Então a hierarquia é a seguinte: Deus, o ser humano e a criação. Deus colocou o homem na criação para a gente dominar a criação. Dominar no português, a gente também tem um problema de interpretação aqui, porque a palavra dominar tem um sentido negativo, quando deveria ter um sentido positivo nessa passagem. Dominar seria governar. O homem então é um corregente da criação nomeado por Deus. Ele fala: cultive o jardim, faça florescer o jardim. Esse é o intuito de Deus ter criado o homem. Então Deus colocou o homem na terra para nós cuidarmos da terra, para nós fazermos com que a terra produza mais fruto e assim por diante. Então Deus colocou o homem como corregente da criação. Então por isso que a gente não pode matar os animais, não pode tratar com crueldade os animais. Não pode fazer. A poluição, isso são deturpações da vontade de Deus para a vida do ser humano. Entendeu? Então nós precisamos, olha como tem implicações então. A gente não pode destruir a natureza, a gente não pode ser cruel com os animais. Isso são implicações que Deus colocou na nossa vida a respeito desse mandamento. Então a gente é diferente, a gente é igual a Deus e é diferente dos outros animais, das outras coisas criadas. Porque o ser humano ele se parece com Deus, porque o ser humano é um ser racional, Deus é um ser racional, o ser humano é um ser que tem vontade, e Deus tem vontade, e só o ser humano tem essa mesma característica, e nós somos seres morais, nós temos um código moral interno. Em todas as culturas, é óbvio que existem alterações e modificações, mas todas as culturas têm um certo código moral, mesmo que elas não sejam cristãs. O próprio C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai trabalhar essa ideia de que a moralidade é uma evidência de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, de que ele prova então a existência de que um ser superior que criou o homem também criou e colocou dentro do homem esse código moral. Então, porque Deus nos deu a vida, Ele é o Criador, só Deus pode tirar a vida, retirar a vida do homem. Nós não podemos fazer isso. Essa é a implicação desse mandamento. Eu sempre falo e eu vou repetir essa frase: doutrina é importante. Doutrina é muito importante. Sabe por que nós vemos hoje em dia no nosso país um cristianismo tão podre, tão caído, tão perverso? Porque não é pregada a verdadeira essa doutrina. Então as pessoas vêm para a igreja, mas elas não aprendem essa doutrina. Elas recebem uma palavra motivacional, elas recebem uma promessa de bênção que muitas vezes é falsa. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, amém, aleluia, canta aqui, vamos embora. E não aprendeu nada sobre a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E pasmem,
com certeza, todos nós estamos distantes da vontade de Deus porque nós fomos manchados com o pecado. Então vai ser impossível nós sairmos daqui hoje sem arrependimento. Deus quer gerar arrependimento no nosso coração, uma consciência da vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa sair daqui e glorificar a Deus nesse mundo. Amém? Que o nosso desejo seja esse, a gente possa se arrepender dos nossos pecados e sair daqui testemunhando do Evangelho, glorificando a Deus com as nossas vidas. Tá certo. Hoje em dia, uma criança, isso é uma coisa que a gente está até revelando lá em casa, a gente estava conversando sobre isso. A violência se tornou banal. A violência se tornou banal. Então, quando a gente banaliza a violência, quando a gente se alegra com a morte de alguém, a gente está quebrando esse mandamento. Quando a gente se alegra com a morte de alguém, por mais que seja um bandido, quando a gente se alegra com a morte de alguém, a gente está quebrando esse mandamento. Quando a gente sente prazer, então a gente é acostumado pela cultura à banalização da morte, através dos filmes, através do videogame. É normal. Novelas. É normal. A vingança. Isso passa a ser normal. E se nós não temos a mente renovada pela palavra, a gente começa a se conformar com essas coisas. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente assiste. A gente tem que saber filtrar aquilo que a gente assiste. A gente não pode se alimentar de qualquer coisa, porque senão isso vai cauterizando a nossa mente. A gente vai achando normal aquilo que não era para ser normal. Uma criança, hoje em dia, com acesso à internet, a tablet, a desenhos, a filmes, foi feita uma pesquisa e foi constatado que uma criança, ela assiste a 8.000 horas de violência até chegar na fase adulta. Ela tem contato com a violência. Isso vai cauterizando. Ela vai achando normal. A morte é uma coisa normal, corriqueira. Só que para nós não pode ser normal. A morte precisa gerar contrição, precisa gerar tristeza em nós. Então olha que interessante. Os mandamentos de Deus, eles têm influência total. Os direitos humanos lá, como é que é? Declaração dos Direitos Humanos, ela é muito pautada nos 10 mandamentos. O princípio dela começa também com essa cosmovisão de que o ser humano tem um valor intrínseco, que o ser humano tem um valor que ele nasce com esse valor, ou seja, mesmo que a criança nasça pobre lá na África, ela tem o mesmo valor do que qualquer outro. Nós temos o mesmo valor entre nós e temos os mesmos direitos que nos assistem. Era para ser assim, né? A gente sabe que a justiça brasileira não é bem assim, mas nós deveríamos ter os mesmos direitos e estar amparados pela lei. Então tem um caso muito famoso de um cara que era torturador na Segunda Guerra Mundial. Como é que é o nome dele aqui? É Eichmann. Adolf Eichmann. Era um cara que era carrasco lá na Polônia, e ele foi responsável pela morte de milhares de judeus. E ele foi julgado então pelo Estado de Israel. Pegaram ele. Imagina, um cara desse, quando a gente ouve as histórias, qualquer pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos fica revoltado com as histórias, com a tortura, com o mal que esse cara causou. Qualquer um teria vontade de matar ele, mas ele é um ser humano. Ele tinha direito a um julgamento digno, ele tinha direito à defesa, ele tinha direito a um julgamento digno. Então ele foi levado até Israel, foi julgado em Israel e foi executado por causa dos crimes que ele cometeu. Então a lógica dos mandamentos era uma lógica de restituição. Ou seja, se a pessoa roubasse, ela tinha que devolver, tinha que restituir aquilo que ela roubou. Se ela ferisse alguém, ela era ferida, é o famoso olho por olho, dente por dente.
se ela ferisse alguém, se eu desse um soco na cara do Jonatas ali, o Estado tinha o direito de me dar um soco na cara. Quem regulava isso era o Estado. Então, lá em Romanos, no capítulo 13, a gente vai estudar isso. Em Romanos capítulo 13, o Estado tem a espada na mão. É o Estado que executa a sentença. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. É o Estado que faz isso. Mas e aí? Então eu tenho que, para falar sobre o não matarás, eu tenho que tocar em alguns pontos que são meio tensos, né? Legítima defesa. Se o cara entra na minha casa e ameaça a minha mulher, eu tenho direito de dar um chute na bunda dele, largar ele lá fora? De dar um balaço nele? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? E aí, gente, fala ou não fala? Não, fala. Fala, abre Êxodo 22. Fala. Fala, abre Êxodo 22. Fala, abre Êxodo capítulo 22 que tu já vai ver. Êxodo capítulo 22, versículo 2 e 3 diz o seguinte: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia o sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar o que ele roubou, ele vai ser vendido para pagar o seu furto. Essa aqui é a lei de Deus. Essa aqui é a lei de Deus. Então por que olha a questão da legítima defesa aqui, ó. Naquela época não tinha luz elétrica, né? Era um breu. Era um breu. Então o que acontecia? Se alguém entrasse na minha casa à noite, não tem não tem mas, nem porém, nem se a pessoa alguém invade a minha casa, eu tenho direito de tirar a vida dessa pessoa se for de noite. Agora, se fosse de dia e eu vi que o cara entrou só para roubar uma bicicleta ou roubar alguma coisa, e eu pego e mato essa pessoa, isso é desproporcional, porque o ladrão tinha que apenas restituir aquilo que ele roubou. Tinha que exigir dele que ele restituísse aquilo que ele roubou. Então não tem direito de matar uma pessoa porque o cara pulou o pátio de dia para roubar uma bicicleta. Isso não é legítima defesa, isso é vingança. Aí é que se constitui, que se caracteriza a vingança. Tem no seriado Law and Order. Será que o meu inglês é melhor que o hebraico? Meu inglês é melhor que o hebraico? Não, não é. Law and Order. Law and Order. Agora sim. Moisés, não tem covarde. Tem um episódio dessa série que é o seguinte: entram dois caras para assaltar uma joalheria, e um cara está com a arma e o outro está com a sacolinha para botar os joias dentro. E aí o dono da joalheria tem uma arma, e ele saca a arma e mata o cara que estava, um dos ladrões que estava com a arma, e o outro ladrão sai correndo, e quando ele vai passar pela porta giratória, ele fica preso na porta giratória. O cara já está indefeso, e esse dono da joalheria vem e mata o cara dentro da porta giratória. Sabe o que acontece? Ele é absolvido desse primeiro que ele matou, que estava com uma arma, e ele é condenado pela morte do outro que estava indefeso dentro da porta giratória, porque ele não tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa que está indefesa. Olha a diferença. Só para ilustrar isso aqui que eu estou dizendo. Então, existe legítima defesa? Existe legítima defesa, mas isso também é regulado pela lei, regulado pelo Estado. Então eu acho muito interessante quando os caras fazem aquelas entrevistas, né? Mataram o filho da mulher e a mulher está em pranto, desesperada, e o repórter vai entrevistar uma pessoa que perdeu o filho, chorando, desesperada. Pior hora para se entrevistar alguém, mas por causa do sensacionalismo eles fazem isso, né? Provavelmente a mulher vai falar assim: eu quero justiça. Ela não quer. Ela pode até querer justiça,
Talvez no fundo ela queira vingança. Muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado, nasce um desejo não pela justiça, mas o desejo pela vingança. E a vingança então, o ódio pelo outro, o desprezo pelo outro e o desejo de vingança já é a quebra desse mandamento: não matarás. Porque tu não vai matar a pessoa porque tu sabe que vai ter consequências se tu matar alguém, porque tu está tomando o lugar do Estado. É muito comum a gente pensar que o cristão ele deve ser um pacifista. O que é um pacifista? O pacifista é alguém que quer a paz acima de todas as coisas, que ele sofre o dano em nome da paz. Será que Jesus era um pacifista? Será? Acho que tu errou de novo, hein? Não era. Era não. Nós vamos desmistificar isso então. Eu sou chamado para proteger a vida. Então olha só, tem muitas pessoas que às vezes ao conhecer apenas o Jesus do Evangelho, eles acham que o Jesus é bobo, que se as pessoas entrassem na casa da pessoa, podia fazer o que quisesse e eu não posso reagir. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E a gente vai passar por algumas passagens rapidamente para entender como é que isso funciona. A gente fazendo uma leitura completa da pessoa de Jesus, Jesus veio em pessoa como um cordeiro para morrer no nosso lugar, mas no Apocalipse a descrição a respeito da pessoa de Jesus é como um leão que veio para julgar o mundo. A descrição de Apocalipse de Jesus diz que ele vem com fogo nos olhos e com uma espada na boca, e as suas vestes estão sujas de sangue. De quem é esse sangue? Do cordeiro. Não é o sangue do cordeiro, é o sangue daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, tem pessoas que são inimigas de Deus, e Cristo vem para julgar essas pessoas. Quando a Bíblia fala que Deus tem um cálice da sua ira, e que esse cálice vai enchendo, e chega uma hora que essa ira é derramada sobre as pessoas. A gente leu na nossa série em Josué aqui, que antes de Josué entrar para conquistar Jericó, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Vocês lembram disso? O anjo do Senhor aparece para Josué e ele pergunta: tu és dos nossos ou tu é dos dele? Tu é dos contras? De qual facção tu é? Tu é dos bala ou tu é dos antibala? E aí o anjo responde: não sou nem de um e nem de outro, eu sou aquele que vem em nome do Senhor. Ele devolve a pergunta: não interessa de que lado eu sou do lado do Senhor, tu é do lado de quem? E ele está com uma espada na mão, uma espada para exercer juízo. Então, por que no Velho Testamento, tem muita gente que não gosta de pregar o Velho Testamento e não prega o Velho Testamento porque não quer explicar, não quer se dar o trabalho de explicar o porquê que Deus usava Israel para destruir e aniquilar outras nações. Por que Deus mandava Israel, ele não mandou entrar em Jericó e exterminar com todo mundo? Quando Deus mandou Saul também aniquilar uma nação e ele não obedeceu, ele trouxe o rei, trouxe as ovelhas, ele desobedeceu a Deus. Por que Deus fazia isso? Para quem não sabe, Jericó era uma cidade cananeia, e os cananeus eram idólatras. Sabe o que os idólatras faziam? Eles serviam a Moloque. Sabe quem era Moloque? Moloque era um deus que se alimentava de fetos de crianças. Então aquele povo durante 400 anos ocupou aquela terra e sacrificava bebês para demônios, filhos e crianças para demônios. É por isso que Deus encheu o cálice da ira e falou assim: pode exterminar, chega dessa palhaçada de matar criança para culto a demônios, pode exterminar. Essa nação foi julgada, foi pesada, e a minha sentença, e Deus pode fazer isso porque Ele é o dono soberano do universo.
E Ele vai julgar a minha e a sua vida também. É por isso que nós dependemos da graça de Deus. Porque se nós não tivéssemos encontrado a Cristo e não tivéssemos sido justificados por Cristo, nós teríamos um encontro com Deus no tribunal, e a sentença é que nós seríamos condenados. Então é por isso que nós precisamos crer em Cristo. Esse é o método mais eficaz de evangelizar alguém. Sabe aquela frase, só Deus pode me julgar? As pessoas falam isso como se fosse uma permissão para fazer o que quiser, mas a verdade é que Deus vai julgar. E se ela não crer em Cristo, não se arrepender dos seus pecados, ela será condenada. E vai para o inferno. E vai para o inferno. Agora eu vou te falar uma coisa que tu não sabe. O diabo não é o senhor do inferno. Quem tortura as pessoas do inferno é o próprio Cristo. Ele que executa a sentença. Sabia disso? Que quem é condenado, ele é condenado por Cristo. O inferno é o lugar da ira de Deus, da ira eterna de Deus por causa dos pecados. E lá vai ser lançado todas as pessoas que não creem em Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados. Então o Estado, Israel era o Estado de Deus, era uma teocracia. Então ela simbolizava a espada do Estado. Assim como a lei tem o direito sobre o cidadão, né? A polícia e o judiciário têm poder para decretar essa sentença, Israel julgava as nações. Foi o que tu leu aqui no Salmo. Deus julga as nações, e Israel era a espada de Deus julgando as nações idólatras, aquelas que praticavam todo tipo de pecado. Voltando para a legítima defesa, então, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. A minha esposa e a minha família, eles têm valor, eles têm integridade, e o meu papel como homem, como chefe da casa, é preservar a integridade deles, física, intelectual e tudo mais, preservar a integridade deles. Então, se alguém entrar na minha casa e colocar a integridade deles em risco, eu tenho o direito de me defender. Jesus, olha que injustiça, se Deus é justo, como Deus pode pedir para um homem não reagir um ladrão que entra na casa para matar minha esposa? Não tem como, não faz sentido, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, e é injusto uma sentença dessa. É injusto que o cara entra na minha casa, estupra a minha esposa na minha frente, na frente dos meus filhos, e eu não posso fazer nada. Coloca a integridade da minha esposa. O meu papel é preservar a integridade da minha esposa e dos meus filhos, e de todos os homens aqui também. Então, se o vagabundo entrar lá, pode se defender, está autorizado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Daí a gente, sobre esse lance de como ver o pacifismo, né? Quando a gente tem uma leitura fragmentada da palavra de Deus, a gente vê só o Jesus do Evangelho, aquele Jesus pacífico e tal. As pessoas falam, né? Ah, mas Deus não é amor. Mas Deus é justiça. Deus não se alegra com a maldade. Deus não fica passivo à maldade do ser humano. Não, Senhor. Nem nós. Nós não somos, não ficamos passivos e omissos à maldade. Quer ver uma coisa? Tem gente que estuda direito aqui, o Rodrigo é advogado. Omissão de socorro também é crime. Se alguém for atropelado ali na frente e nenhum de nós aqui ajudar essa pessoa que foi atropelada, nós podemos ser indiciados, porque nós omitimos o socorro. Ou seja, a gente viu a integridade física de uma pessoa ser violada e não fez nada e foi conivente com esse problema. Agora vamos falar sobre porte de armas. Na nossa legislação a gente ainda não pode andar armado na rua, né? Em outros países pode, tá? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que Jesus falou a respeito disso também? Será que Jesus falou a respeito disso? Sim ou não? Não. Falou. Alô? Falou? Quando foram prender Jesus, o que aconteceu? Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Ué?
Mas então Jesus não era desarmamentista. Eu achei que quando ele tinha recrutado os discípulos, ó, larga as espadas, tudo aqui, tira aqui faca, arma branca, fuzil, 38, tira tudo aqui, agora vamos andar só, é só na mão. Se vier na mão a gente se defende. E outra, quem já viu uma briga aqui sabe que é difícil de apartar uma briga, né? Imagina uma briga no escuro, o cara metendo a mão com Jesus. Tu acha que Pedro mirou na orelha ou ele mirou no meio da cabeça? O cara se esquivou, mirou na cabeça e acertou na orelha. Foi isso aí que aconteceu. Espada não é para fazer carinho, para dar pomadinha na bunda. Espada é para matar, é um instrumento de morte, é um instrumento de defesa. Jesus falou o seguinte: Jesus falou para os discípulos que era para eles venderem a capa e comprar uma espada, num certo momento, porque Jesus sabia que eles seriam perseguidos. Jesus sabia que eles seriam perseguidos, que eles precisariam se defender, precisariam defender as esposas e as famílias. Iam precisar. Então Jesus não é contra. Jesus também vem com uma espada na boca, não vem? Então, da onde que a gente tirou isso? E aqui eu falo com muito temor sobre isso, porque eu já fui um cara desarmamentista. Eu achava que era errado, por ser ignorante bíblico, porque eu não sabia. Quer ver um outro equívoco? Tu deve estar pensando assim, ó. Tá, mas e aquela história de dar a outra face? E a história... Não estão pensando sobre isso? Mas Jesus não mandou dar a outra face? Se desse um tapa na nossa cara era para a gente dar a outra face? Então vou mostrar uma coisa para vocês. Levanta aqui, por favor. O que diz a passagem? Que se nos batessem na face direita, era para dar outra face esquerda. A maioria das pessoas do mundo são destras. Então eu vou representar uma coisa aqui. Não vou bater. Um soco, face esquerda, lado esquerdo. Face direita, um tapa na face do lado direito representava culturalmente um insulto. Vocês nunca viram aquele filme de mafioso que o cara tira aquela luva de pelique e dá assim, ó, pá. Isso aqui, face direita. Um tapa na face direita era um insulto por causa do nome de Jesus. Se for um insulto assim por causa do nome de Jesus e a nossa vida, a nossa integridade não estiver em risco, a gente precisa sofrer o pênalti. A gente precisa engolir o desejo de vingança e precisa sofrer o pênalti, porque a nossa integridade física não foi colocada em risco. Viu? Isso aqui é um insulto naquela época. Mas agora, se o cara puxar uma faca, aí tá liberado. Aí agora a gente se atraca no pau e só quem sobreviver, sobreviveu. Viu como a gente precisa estudar a Bíblia? Perceberam como existem implicações? Eu comecei falando aqui do mandamento não matarás. Então vai, isso aí tá barbado. Olha quantas implicações tem esse mandamento. Então, se alguém colocar a tua integridade física em risco, ou a integridade física da tua família, tu está autorizado pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus, a reagir. Amém, igreja? Amém. O guerreiro até estufar o peito, né? O gaúcho gosta de uma peixeirinha, né? Vai ver que vai ter irmão no outro culto, já vai estar com a daguinha aqui, ó. Acho que mora em São Paulo, né? Gaúcho que mora em São Paulo. Eu não sou gaúcho. Bom, eu já falei sobre isso aqui, sobre a pena de morte. Então, o Estado é a espada de Deus. Os reformadores, eles interpretavam a passagem da seguinte maneira: a igreja é o braço esquerdo de Deus, que é para acolher, e o Estado é o braço direito de Deus, que é para julgar. Então, Deus colocou na mão do Estado a espada. Olha o que fala lá em Romanos capítulo 13, diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste a uma ordem de Deus.
E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dos magistrados. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, ou seja, a justiça te protege a tua integridade. A lei existe para nossa proteção. Esse mandamento, não matarás, ele existe para proteger a tua integridade física da tua família. É uma regra que Deus instituiu para te preservar, para te cuidar. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, olha o que fala, vingador, para castigar quem pratica o mal. E aqui é tempo da graça, tá? Romanos, Novo Testamento, tempo da graça. Não tem nada de... Então, o Estado tem a espada de Deus na mão. Ele executa a justiça. Quando a gente lê nos Salmos, a gente fica meio assustado de que é a Deus que pertence a vingança. Vocês já leram isso? É disso que ele está falando. Não proceda mal, porque Deus é justo. E a justiça de Deus vai recair sobre ti uma hora ou outra. E o Estado está aí para isso. O Estado, então, é a espada de Deus. Então, é errado pena de morte se no Brasil não tem pena de morte. Até acho que é uma cláusula pétrea que não pode ter pena de morte no Brasil, né? Não sabe? Enfim, eu ouvi falar sobre isso. Eu falei sobre o Adolf Eichmann lá também, né? Sobre a integridade do ser humano, que essas leis elas nos protegem. Ou seja, mesmo que exista a pena de morte, que nem tem nos Estados Unidos e em alguns estados, a própria Constituição te protege até tu ter um julgamento justo como qualquer ser humano. Então, dada a sentença para o crime, a sentença é executada pelo Estado, não por qualquer pessoa. Um policial não pode matar alguém em nome do Estado. Essa não é a função do policial. A função do policial é levar a pessoa que cometeu o crime a julgamento. Essa é a função do policial. Inclusive tem um protocolo da polícia na abordagem. O próprio estar uniformizado e armado já é uma intimidação para o infrator. E existe todo um protocolo. O policial fala, alto lá, mãos ao alto, mão na cabeça. Se a pessoa... Então esse é o primeiro passo, é o que eles chamam de violência progressiva, né? Autoridade progressiva. Então, eu já estou uniformizado e eu te falei, para aí, mão na cabeça. É porque tu é um suspeito. Se tu não tem nada, se tu não deve nada, mão na cabeça, vai ser conversado. Agora, se tu é culpado, aí é por isso que os caras perderam. Então tem um protocolo de violência progressiva. Inclusive, se o policial ele faz abuso de poder, o cara resiste, dá um rapa no cara, o cara cai de cara no chão, se machuca, é aberto um processo. É um problema. Quando o policial tem que usar a força, é um problema para o policial, porque o ideal seria que não precisasse usar a violência. Pode falar. Mas se o policial der ordem de prisão e ele resistir e fugir, o policial não pode em momento algum alvejá-lo pelas costas, por ele estar em fuga. Ele não está oferecendo risco de vida policial, a integridade policial. Exatamente, ele está em defesa, ele está fugindo, mas ele não tem, ele não está... É o direito que ele tem. Então, esse é o lance dos direitos humanos, da integridade do ser humano. E tudo isso começou lá que a gente falou, uma doutrina bíblica, que o ser humano tem valor, a gente não pode sair matando as pessoas por aí. Por mais que seja um suspeito, ou que seja um estuprador, um torturador, um carrasco da Segunda Guerra Mundial, todas as pessoas têm direito a um julgamento justo. Não matarás, a gente está falando, né?
Não sei se eu consegui esgotar todos os temas, talvez a gente fale desse tema mais para frente, tá? Mas eu tenho que tocar num assunto que é também cabeludo e muito influenciado pela cultura. Cristãos hoje têm se manifestado pró-aborto. Se o mandamento é não matarás, como é que um cristão pode ser pró-aborto? E aí entra aquela velha discussão, né? Quando é que é gerada a vida? Quando é que começa a vida? Nos países que defendem o aborto, alguns dizem que é a partir da 12ª semana. Tem estados dos Estados Unidos que eles começam a contar o bebê como uma vida humana a partir de sair da vagina da mulher. Se não sair a cabeça, não é crime praticar o aborto, mesmo com a criança completamente formada. Agora eu pergunto para vocês já viram o vídeo de algum aborto? Vocês já viram um vídeo de um aborto? Se vocês tiverem coragem, assistam, coloca no YouTube. Um feto de, 4 semanas é aspirado e dá para ver no vídeo o feto se encolhendo dentro do útero, tentando lutar pela própria vida, e o médico aspirando os pedaços daquele feto dentro do útero da pessoa. Por que as pessoas fazem isso? Por causa do humanismo. Não importa o que Deus fala, Deus não é soberano, não é Ele que concede a vida aos seres humanos, é o homem que decide quando a vida começa. Lembra da hierarquia? Lembra da inversão de valores? O homem, quando se coloca no centro, ele se coloca no direito de tirar a vida do outro, de tirar a vida de um outro ser humano, mesmo que ela esteja no feto. Então essa discussão é muito ampla, você não vai conseguir em 5, 10 minutos aqui esgotar, mas só para a gente, o meu papel como pastor é mostrar para vocês os valores bíblicos, as doutrinas bíblicas, ok? Então, nessa discussão de quando começa a vida, quando a Bíblia diz que a Bíblia começa, quando a Bíblia diz que a vida começa, desde a concepção. O espermatozoide fecundou o óvulo, já é vida. Aliás, o ser humano, quando não leva em consideração o que Deus diz, ele também não leva em consideração que, por mais que o óvulo fecunde, o espermatozoide fecunde o óvulo, Deus é quem precisa soprar o espírito para que a pessoa venha à vida. A vida é dada por Deus. Para nós, a vida é sagrada, seja de um feto ou seja de uma pessoa, seja de uma pessoa boa ou seja de uma pessoa ruim. A vida continua sendo sagrada. A vida continua sendo sagrada. E olha que incoerência da ciência. Olha a incoerência da ciência. Um ser microscópico em Marte é considerado vida, mas um feto de 4 semanas no útero de uma mulher não. Que incoerência da ciência, não? Um ser unicelular microscópico em Plutão, em Júpiter, em Marte, para a ciência é considerado vida, mas agora um bebê de 4 semanas no útero de uma mulher não. Então quem é que diz? A gente esquece, muitas vezes, cristãos que são pró-aborto, esquecem que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Era um bebê. Isaías foi escolhido desde o ventre da sua mãe. O Salmo 139 vai dizer que nós éramos uma substância informe dentro da nossa mãe, e Deus já tinha contado todos os nossos dias. Então como que um cristão pode ser pró-aborto? Quem é que julga? Quem é que tem autoridade para decidir quando a vida começa? Deus. E Ele diz na sua palavra que a vida começa desde a concepção. O seu nome e o meu nome está escrito no livro da vida
E os nossos dias estão contados, como diz lá no Salmo 139, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Deus é onisciente, Deus não está preso ao tempo, Ele já conhece a nossa história, Ele já sabe. Só que tem algo que a gente precisa falar também aqui, que eu não posso... hoje em dia, alguns cristãos conservadores, eles são pró-vida. E é muito fácil ser pró-vida quando está tudo certo na tua vida. Quando tu não tem uma gravidez indesejada, quando tu está no contexto de uma família estruturada. É fácil ser pró-vida daí. Vocês lembram daquela manifestação de que ia ser feito um aborto numa criança, acho de uns 10, 12 anos, e aí cercaram o hospital fazendo protesto? O cristão que é verdadeiramente pró-vida, ele também deve ser pró-adoção. Isso é ser pró-vida. Nós somos adotados por Deus. Então, para ser pró-vida, só pode ser pró-vida se tu for pró-adoção também. Se tu tiver disposição de adotar uma criança. Porque é muito fácil protestar para que não haja aborto, mas todo mundo se eximir da responsabilidade de criar uma criança, de dar o mínimo de condição e de dignidade para aquele ser humano que está nascendo. Agora ficou desconfortável, né? É fácil ser pró-vida, não assumindo as responsabilidades. É fácil ser contra o aborto na minha casa, no meu contexto familiar perfeito. Mas nós somos chamados a glorificar a Deus. Como que um cristão glorifica a Deus, então, sendo pró-vida? Os cristãos é que deveriam organizar uma ONG de acolhimento a crianças que não têm pai, que foram abandonadas. Assim a gente estaria dando o valor da vida humana como Deus dá. A gente deveria fazer isso. A gente deveria ter políticos cristãos, diferente dessa bancada evangélica que é um lixo. A gente deveria ter cristãos fazendo leis justas e leis que contemplam a dignidade humana. A gente deveria ter um político cristão que tem um projeto de lei que facilita a adoção, porque é muito difícil de adotar uma criança nesse país. Esse político estaria glorificando a Deus, não dando um péssimo testemunho como a bancada evangélica dá. O coronavírus matou quase 4 milhões de pessoas desde o início da pandemia. Nos Estados Unidos, desde que foi legalizado o aborto em alguns estados, mais de 50 milhões de abortos foram feitos. 50 milhões. É mais de 10 vezes o número de pessoas mortas pelo coronavírus. E ninguém se escandaliza. E ninguém se escandaliza. Tem cristão defendendo isso. Incoerência. Nós precisamos proteger então a vida. Eu não vou entrar aqui a fundo no texto bíblico, que a gente está avançado no horário, mas lá em Êxodo capítulo 21 também tem uma lei, né, civil de Israel, que diz que se uma mulher grávida sofre uma agressão e ela perde o bebê, a pessoa que agrediu é obrigada a restituir à família o bebê perdido. Então olha que riqueza, olha como Deus cuida de nós, olha como Deus cuida do homem, olha como a vida do ser humano é importante. E eu não estou aqui fazendo teologia de autoajuda, estou mostrando na palavra que a vida humana para Deus é importante. O último ponto que eu queria tratar rapidinho, antes de a gente encerrar, é a respeito do suicídio. É um caso muito delicado. Qual deveria ser a nossa postura
em relação a pessoas que têm depressão e tendência suicida. A nossa postura deveria ser de acolhimento. É algo que deve ser prevenido desde o início. Então, uma má teologia, uma má leitura da realidade, que diz que sempre que depressão é demônio, quando não pode ser, quando às vezes não é, às vezes pode ser, mas às vezes não é, às vezes é químico, às vezes precisa ser tratado com remédio. Quando a igreja negligencia o auxílio a pessoas que têm depressão e tendência suicida, nós estamos quebrando esse mandamento, nós estamos sendo negligentes com a vida humana. Quantas vezes eu já ouvi falar que suicídio é um pecado que não tem perdão? Essa não é uma verdade. Deus pode perdoar todos os pecados. O Dietrich Bonhoeffer, olha que interessante, né? O Dietrich Bonhoeffer, ele era um teólogo alemão que ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele voltou para a Alemanha para matar o Hitler, porque ele estava lutando uma guerra justa. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo no país dele era algo contra o que Deus tinha estabelecido. E ele se filiou então ele virou agente secreto, um agente duplo, se infiltrou lá, mas ele foi pego, foi descoberto, e ele morreu pregando o evangelho nos campos de concentração da Alemanha. Então tem dois pontos que eu vou deixar para uma outra oportunidade, que é guerras e um outro ponto. Mas o Dietrich Bonhoeffer, sobre o suicídio, só quis fazer uma introdução de quem é a pessoa, ele fala: não há lei humana ou divina que possa evitar o gesto de tirar a vida. Somente o consolo da graça e o poder da intercessão fraternal pode ajudar em tal provação. Não é sobre o direito à vida, mas a graça de viver sobre o perdão de Deus. Não há, mas quem há de afirmar que essa mesma graça possa perdoar também o fracasso desta dura tentação? Então Deus pode perdoar o suicida. Isso não é um incentivo, encorajamento para o suicídio. Isso é um alerta para que nós devemos cuidar das pessoas que estão na nossa igreja. A gente pode ter pessoas aqui que têm tendência suicida, ou que já pensaram nisso. Então a gente precisa cuidar uns dos outros. A gente precisa confessar os pecados uns para os outros, as tentações uns para os outros. E se você já pensou nisso, se você já sentiu vontade de fazer isso, você pode ter o acolhimento dos irmãos, você pode conversar com qualquer um que nós vamos te acolher. Nós vamos orar contigo para que você nunca mais passe por isso, para que Deus te livre dessa tentação. Então agora, para finalizar, eu queria lembrar das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Jesus, quando ele estava falando no Sermão do Monte, ele falou o seguinte: vocês ouviram o que a lei de Moisés diz: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão já quebrou esse mandamento. Então o ódio, a vingança, o desprezo, a raiva é a quebra desse mandamento, que você achou que ia sair daqui hoje sem precisar se arrepender desse mandamento, né? Da quebra desse mandamento. Mas a verdade é que todos nós aqui já quebramos esse mandamento. Todos nós já sentimos raiva de alguém. Todos nós já tivemos inveja de alguém. Todos nós já tivemos talvez até o desejo de ferir alguém, até de matar alguém. E só esse desejo estar presente no seu coração já é a própria quebra desse mandamento.
lá em Romanos capítulo 12, diz o seguinte: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nós podemos nos defender da violência quando a nossa integridade física é colocada em risco, mas nós não devemos ser promotores da violência em nenhuma espécie de violência, nem verbal, nem física, nenhum tipo de violência. Quando a violência parte de nós, a não ser por legítima defesa, nós estamos quebrando o mandamento de Deus, nós estamos desonrando o nome de Deus. E isso eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos alguma vez na vida. Então é motivo sim hoje de nós nos arrependermos do nosso pecado. Muitas vezes a gente acha, quando a gente guarda rancor, quando a gente é uma pessoa vingativa, a gente até não se vinga, a pessoa até não se vinga de fato, mas ela guarda rancor, ela tem o ressentimento daquela vez que ela foi ferida. Se ela armazena no coração dela qualquer tipo de ressentimento, de ódio, de mágoa, ela está quebrando esse mandamento também, porque ela só não pratica o mal porque ela sabe que tem consequências, ela só não pratica o mal porque ela sabe que vai ser punida por causa desse mal. Então olha aqui quantas coisas nós falamos hoje a respeito do desdobramento desse mandamento: não matarás. Quantas coisas nós aprendemos hoje? Quantas coisas a gente tinha entendido errado da Bíblia e foi corrigido? Quantas coisas nós aprendemos que nós deixamos de fazer? Ou que nós somos, como é que é? Aquela expressão é agressivo-passivo, é uma coisa tipo isso, né? Passivo-agressivo. Passivo-agressivo é assassino na lupa de Deus. Se Deus bateu o raio-x em nós e uma pessoa que é passiva-agressiva é um assassino. Sabe o que a palavra diz? Que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos primeiro nos arrepender desse pecado. Que o Espírito Santo gere uma tristeza santa no nosso coração por todas as vezes que nós agimos com grosseria com a nossa esposa, nós agimos com grosseria e com violência com pessoas que são próximas de nós, por todas as vezes que nós abrigamos no nosso coração sentimentos ruins, de ódio, de mágoa, de amargura em relação ao outro. Que o Espírito Santo possa nos conceder arrependimento, mas que o Espírito Santo também possa conceder para nós a graça do perdão. Só que o perdão ele é uma condicional. Você não acha que você vai ser perdoado sem perdoar? E não, a pessoa não recebe perdão daquilo que ela não se arrepende. Você lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O Charles Spurgeon falava que se você ora a oração do Pai Nosso sem arrependimento e sem perdoar aqueles que te ofenderam, você está assinando uma sentença de morte. Então que o Espírito Santo possa gerar arrependimento no nosso coração, por a gente ter quebrado esse mandamento, e que a gente possa receber a graça e o perdão de Deus por esse pecado. Amém? Amém. E agora nós vamos celebrar a ceia. O que é a celebração da ceia? A celebração da ceia quer dizer que Jesus foi morto na cruz. Jesus ficou mudo e sofreu tudo o que sofreu, porque eu e você somos assassinos. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, inclusive a quebra desse mandamento, inclusive todas as vezes que você foi ruim com seu pai, você foi agressivo com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus amigos, ou com outras pessoas no trânsito. Nós precisamos nos arrepender desse pecado e celebrar
celebrar a graça e o perdão desse pecado através da ceia. Amém? A banda pode